Olá, a paz do Senhor, passando por aqui para fazer uma síntese da nossa live de ontem. O Senhor tem colocado no nosso coração um projeto Paz para toda a vida. A gente prega nas igrejas, em escolas, onde nós formos convidados. Instruir pais para criar filhos parecidos com Cristo, filhos que rejeitem o pecado, filhos que sejam cristãos autênticos, filhos que sejam emocionalmente saudáveis, para enfrentar os desafios desta atualidade, deste século. Nós meditamos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9, onde Deus fala para os filhos de Israel que só Ele é o Senhor, só Ele deve ser adorado com toda a força, com todo entendimento, com todo o coração. E que era para eles, e que isso deve estar no coração de vocês para vocês. Incutir na cabeça dos filhos de vocês, transbordar no coração dos filhos de vocês, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, sentado na mesa, ainda colocar no braço, na testa, nos umbrais das portas, para que a criança cresça sabendo que existe um Deus único e verdadeiro e que só a Ele pode ser adorado. Só a este Deus que podemos servir. E que a criança cresça sabendo que Ele é imagem e semelhança de Deus, com a identidade fortalecida em Cristo e que Ele é o que Deus criou, como Deus criou Ele, com as características que Ele é. E que Deus criou macho e fêmea e que isso não vai mudar. E que quando Ele estava no ventre da sua mãe, o Senhor já estava vendo, Ele já estava sendo formado e o Senhor escrevendo tudo em um livro a respeito dele. E que o Senhor estava vendo ele lá na concepção da sua mãe. Essas verdades é para os pais estarem convictos no seu coração para transbordar o coração dos filhos. O que estiver no seu coração, pai, você vai transbordar. O que é que você acredita a respeito das verdades bíblicas? A verdade dos princípios, dos valores. É isso que você vai transbordar no coração do seu filho. A educação cristã, ela começa no ventre e vai até a eternidade. A educação secular, ela prioriza mais o saber. Ela prioriza o saber. A educação cristã, ela prioriza o ser, o que a criança é. A educação cristã, muitas vezes, ela corrige erros da educação secular. E é a sua função, pai. Deus delegou a você essa função de cuidar da vida espiritual dos seus filhos, da vida física, da vida emocional e da vida social e a espiritual. Isso tudo você faz com o nosso manual por excelência, a Bíblia Sagrada. Nós meditamos também no livro de Salmos 127:3, onde Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são bênçãos, presentes, dádivas de Deus para nós. É a sua herança que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Já viu que responsabilidade você tem? Eu tenho de pegar a herança do Senhor, quer dizer, de receber a herança do Senhor para cuidar. E essa herança, quando o Senhor nos deu, ela era inocente. E nós devemos cuidar de uma tal forma que nós devemos devolver para Deus aptos para morar no céu. Essa herança do Senhor é uma ovelha que Deus nos deu. E essa ovelha, ela precisa de proteção, de provisão e de direção. Quantos filhos que estão sem direcionamentos, porque os pais não dão direção. E muitos pais, por falta de conhecimento, não sabem a sua origem, não sabem para onde vão e também não têm um propósito de vida.
não tem, às vezes, um propósito de educação para a criança. E a criança é criada com permissividade, às vezes com indiferenças. Às vezes a criança não tem, não tem o seu direito de se expressar com negligência. Quantas crianças que são negligenciadas pelos pais. E vale aqui lembrar que existem filhos de crentes que são negligenciados espiritualmente. Os filhos vão para a igreja com os seus pais. Os pais entram na igreja com a Bíblia, o pai e a mãe e a criança com um celular. O pai está adorando, ouvindo a mensagem, a criança está sentada, acessando o celular. Quando ela se torna adolescente, ela não quer ir mais para a igreja. E o pai e a mãe podem chegar a reclamar, mas eu te levei desde pequeno para a igreja e você agora não quer ir? Você levou para a igreja, mas você não andou no caminho com ela, você não direcionou, você não protegeu, você deu um celular para ela ficar desprotegida. E aí essa criança que já se torna um adolescente, ele se desvia do caminho do Senhor, mesmo na sua infância, indo para a igreja, mas porque o pai não estava protegendo, o pai não estava direcionando. Muitas vezes o pai só procurando dar provisão, o que é de melhor para o filho, só trabalhando, não deu o que é, não gastou tempo com a criança, orando, lendo a Bíblia, brincando, abraçando, dando o amor, com a sua presença, gastando tempo e mesmo trabalhando tanto, mesmo se esforçando tanto, mas o seu filho não tem o resultado que ele esperava. Por quê? Porque está indo por caminhos errados, por caminhos diferentes que a palavra de Deus não aconselha. E ainda estão com a Bíblia na mão, o manual. Quantos cristãos que estão com o manual de excelência na mão e não têm bons resultados com os seus filhos, na criação dos filhos, no resultado, porque estão com a Bíblia na mão, mas não estão praticando a palavra de Deus. E aí Salomão diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O que é que você quer que sua criança seja? Você vai andar no caminho com ela. O que nós vemos hoje é que muitos pais trabalham, volto a repetir, muito para investir na educação secular do filho, na profissão do filho, parabéns. Mas só que erram, porque eles querem que o seu filho, eles trabalhem de uma tal forma, e meu filho, você tem que ser isso, que às vezes as crianças são materialistas. E eles esquecem que mesmo como sendo crentes cristãos, seus filhos precisam ser autênticos e que rejeitem o pecado, e que antes dele ser um médico, um advogado, um policial, um engenheiro civil, um juiz, um cirurgião, ele precisa ser um cristão, um parecido com Cristo, ele precisa ser um discípulo de Cristo. Que se ele ser um cristão autêntico, um discípulo de Cristo, ele vai ser um excelente profissional. Então, ande com a sua criança no caminho que você quer, no que você quer que ela seja, mas deseje primeiro o seu filho ser um cristão autêntico. Ande no caminho que leva a sua criança a ser um cristão autêntico. Seja um leitor, um praticador da Bíblia ou um praticante da Bíblia, e o seu filho vai te imitar. Teu filho te vê sempre você lendo a Bíblia ou você sempre no celular? Seu filho já lhe pegou você orando no quarto? Ou você só manda o seu filho, vai orar, meu filho vai orar, e você não ora, ele não lhe vê orando? Que o seu filho veja você orando, lendo a Bíblia, que você ore com ele, leia a Bíblia com ele. No horário de dormir, conta histórias bíblicas. Aquelas histórias que são contos, deixa só para a escola, para os trabalhos da escola, mas que você pegue
e que tenha na cabeceira da cama do seu filho uma Bíblia e que você leia as sagradas escrituras para ele na hora de dormir. Leia também para o seu bebê, conte histórias bíblicas para o seu bebê, vai contando que ele vai entendendo, o Espírito Santo vai traduzindo para ele. Nós meditamos também no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na demonstração e doutrina do Senhor. Quantos pais que estão provocando a ira aos seus filhos, sendo indiferente? Sendo aqueles pais super protetores que não deixam a criança desenvolver a sua autocompetência. Quantos pais que provocam a ira aos vossos filhos por não saberem a linguagem de amor dos seus filhos e não atendem às necessidades para a criança entender que é amada pelo pai. Quantos pais que provocam a ira aos seus filhos por ser indiferentes, permissivos, por não colocar limites ou por colocar limites demasiados, rígidos. Quantos pais que provocam ira aos filhos com gritos, quer educar a criança só através de gritos e de tapas. A correção do filho deve ser por amor, com conexão, entendendo a criança, validando a criança. Às vezes, a criança, por desobediência, né, pelo comportamento, ela provoca uma raiva tão grande em nós, que quando a gente vai agir com a criança, às vezes age parecendo que aquela criança não é nada nossa. Lembrando que a criança está em formação. E quem vai formar a criança somos nós. Quem vai ensinar a criança somos nós. Às vezes nós queremos cobrar algo da criança que nós ainda não ensinamos. Achamos que ela já tem que fazer só porque ela tem que fazer e nós não ensinamos. E quem é de nós que iremos ficar alegres e satisfeitos se alguém, se o patrão, seja lá quem for, venha exigir algo de nós que ainda nós não aprendemos, que ele ainda não nos ensinou? Você pode chegar numa empresa e o patrão chega para você e diz: você vai trabalhar aqui nesse escritório, mas não lhe ensina você a fazer nada, e mais tarde ele passa: você já fez isso? E isso? Não, porque o senhor não me ensinou, o senhor não disse que era para eu fazer. E às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, né? A gente quer cobrar, quer gritar com algo e que ele faça algo com o adolescente também que a gente não treinou, não ensinou. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos não provocar a ira aos nossos filhos. E sim, nós temos uma intimidade com Deus e buscar dele a direção. Ele é a fonte onde nós recebemos tudo o que nós precisamos para a nossa vivência e convivência aqui no mundo. O nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento conosco e com o nosso semelhante. Que nós devemos também nos conhecer. Às vezes, nós erramos muito com os nossos filhos, ou muitas vezes, porque nós nem nos conhecemos. Nós nem temos propósito de vida. Às vezes também nós não sabemos nem o que é que nós estamos sentindo, nem dar nome aos nossos sentimentos, nem lidar com as nossas emoções. E através desse projeto Paz para Toda a Vida, nós queremos também levar os pais a terem o seu autoconhecimento, a saber lidar com as suas emoções, a serem automotivados, a terem empatia, a terem um bom relacionamento. Se os pais forem equilibrados, automaticamente os filhos serão equilibrados. Então a gente pode até falar pais transformados, filhos equilibrados. Se o pai não reage a um momento do filho com raiva, é lógico que aquela raiva naquela criança
ele vai saber lidar, porque o pai também, se o pai quer criar o filho emocionalmente saudável, o pai tem que ser emocionalmente saudável. Ele não pode transbordar o que ele não tem. Se o pai é desequilibrado, automaticamente os filhos serão desequilibrados. Pais bravos, filhos bravos. Temos exceções, sim. Temos exceções. Mas se formos fazer uma pesquisa, nós vamos ver que se tem muitos pais com bastante medo, vivem uma vida completamente medrosa, os filhos vão ser medrosos. Se nós temos pais que são pessimistas, negativistas, os filhos serão negativistas, pessimistas, porque eles estão convivendo, é fruto da convivência com o pai. É o exemplo que o pai está passando para os filhos. Então, o nosso conselho, a nossa reflexão é para você criar filhos parecidos com Cristo, filhos emocionalmente saudáveis. E para isso, você precisa ler o manual por excelência, praticar o manual. Gente, o fruto do Espírito é o equilíbrio emocional. Eu vou finalizar falando do fruto do Espírito. Se você tem amor, se você não tiver amor, você vai ter ódio. Se você não tiver alegria, você vai ter tristeza. E lembrando, as emoções foi o Senhor que colocou dentro de nós e elas têm a função de nos proteger. Mas quando tem o lado escuro, ela vai nos paralisar. Nós só devemos ter cuidado com o lado escuro das emoções, o que vem para nos paralisar. Como nós vamos agir, reagir diante da emoção quando ela estiver aí revelada, quando nós estivermos emocionados. Então, nós devemos ter cuidado como lidar. Então, se eu não tenho alegria, eu vou ter tristeza. Se eu não tenho paz, eu vou ter guerra, vou ter estresse. Se eu não tenho longanimidade e paciência, eu vou ter impaciência, agitação. Se eu não tenho benignidade, eu não vou ser solidária. Se eu não tenho bondade, eu vou ser maldosa. Eu vou ser uma pessoa ruim. Se eu não tenho fidelidade, eu vou ser infiel. Se eu não tenho mansidão, eu vou ser brava. O meu pavio vai ser curto e explosivo, ligando com a paciência, eu vou ser explosiva. E se eu não tiver domínio próprio, eu vou atropelar tudo. Eu não vou ter domínio no que eu penso, e se eu não tenho domínio no que eu penso, eu não vou ter domínio no que eu sinto e, consequentemente, no que eu faço, no que eu assisto, no que eu falo. O fruto do Espírito, que é o caráter cristão na vida do cristão, traz o equilíbrio emocional. Que Deus te abençoe e que você consiga, que nós consigamos criar filhos parecidos com Cristo, com o manual, com a inteligência emocional, o fruto do Espírito. Se você não está conseguindo sozinha, sozinho, você pede ajuda. Não é feio pedir ajuda. Se você necessita e você não pede ajuda, você está sendo egoísta. E você está perdendo, porque você está sendo prejudicado, não está tendo sucesso nem na sua vida, nem na vida dos que estão com você. Não é feio pedir ajuda. Então, pede ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Vai a um especialista. Mas, decida-se. Escolha a melhor parte. Criar filhos parecidos com Cristo. E para finalizar, para você criar filhos parecidos com Cristo, é necessário você parecer com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e segunda-feira nós teremos uma outra live. Dicas para criar filhos parecidos com Cristo. E lembre, você é luz na vida dos seus filhos e a luz faz a diferença. Amém.